começando mais um Balanço Semanal do Agro com Hélio Sirimarco. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Larissa? Boa tarde. Essa semana aconteceu um evento em Brasília, onde os produtores de milho defenderam a criação de um programa de longo prazo para a construção de silos e armazéns e também para investimentos em irrigação. Isso descolado, esse programa é descolado das linhas de crédito do Plano Safra. Objetivo, obviamente, né, reduzir o déficit armazenário do país e dar uma maior previsibilidade para a produção. O Paulo Bertolini, que é o presidente da Abramilho, Associação Brasileira de Produtores de Milho e Sorgo, ele disse que o Plano Safra, anunciado agora em junho, ele não viabiliza a construção de novas estruturas a tempo da safra. Então, ele sugeriu a implementação de um plano plurianual para acesso a recursos de armazenagem. Então, segundo ele, se tem um financiamento disponível hoje sobre o recurso, por que isso está acontecendo? Como a irrigação e a armazenagem estão relacionadas à inflação de alimentos e à segurança alimentar, segundo ele, temos que pensar nesses dois setores fora do plano safra para criar um plano plurianual de longo prazo. Segundo ele, né, como a contratação das linhas tradicionais do plano safra começa em julho e agosto, não há tempo hábil para finalizar as obras até a colheita. Então, esse descasamento ele desestimula a busca desses investimentos. E também o Paulo Bertolini também coordena a Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem de Grão da ABMAC, né, que é a Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos. Então, o déficit de armazenagem, como a gente sabe, no Brasil, superou 130 milhões de toneladas. Tá? Segundo Bertolini, isso se deve ao aumento mais acelerado da produção, em torno de 17 milhões de toneladas anuais nos últimos 10 anos, enquanto a capacidade de armazenagem aumentou num ritmo menor, de 5 a 6 milhões de toneladas por ano. A gente já comentou isso também em outros vídeos, esse descasamento. Né? Então, segundo o Bertolini, esse cenário está mostrando o caos logo ali na frente, se forem mantidos o ritmo de produção de grãos e de construção de armazéns. Então, ele diz que há ociosidade nas indústrias brasileiras de estruturas de armazenagem, apesar de exportar para 40 países. O avanço da industrialização de grãos com a construção de novas usinas de etanol pelo país, de milho pelo país, principalmente, pode impulsionar a demanda por mais armazéns. Como a maior parte da soja ainda é exportada, os armazéns são as carrocerias de caminhões ou os vagões de trens e os navios, segundo Bertolini. Então, na medida que o Brasil se industrializa, e é isso que, segundo Bertolini, eles querem para ter mais produtores de maior valor agregado, mais grãos vão precisar ter armazenamento. E esse é o grande descasamento. Tá? O presidente, o diretor executivo da ProSoja, Associação Brasileira de Produtores de Soja, Fabrício Rosa, disse também que o aumento da capacidade de armazenagem de grãos pode reduzir custos e perdas. Né? Segundo cálculos feitos pela ProSoja, cerca de 10% das perdas de soja e milho ocorrem por não haver armazenagem suficiente a nível de propriedade. No Brasil, cerca de 15% das estruturas como silos e armazéns estão nas fazendas. Então, segundo o Fabrício Rosa, estamos falando em 28 milhões de toneladas de grãos que perdemos em função de armazenagem insuficiente. Isso representa 42 bilhões de reais. É o dinheiro que escorre pelo ralo e não fica no bolso do produtor. Então, segundo ele, há necessidade de encontrar equilíbrio em uma proposta de longo prazo para financiar os investimentos em armazenagem. Os entraves, segundo ele, são juros altos na economia e exigências de garantia nas operações de crédito. Então, segundo Fabrício Rosa, precisamos urgentemente de fundo garantidor que possa liberar recursos para o produtor, não só custeio, mas também maquinária e armazenagem. O banco não empresta mais dinheiro, porque o produtor não tem mais capacidade de garantia, atingir o nível de alavancagem e consumir as garantias. A resposta do governo
pelo secretário adjunto de Polícia Agrícola do Ministério da Agricultura, Wilson Vaz de Araújo, foi que o programa para construção e ampliação de armazenagem, PCA, para estruturas até 12 mil toneladas, é o mais barato do Plano Safra, para médios e grandes produtores, com taxa de 8% ao ano. A linha tem 2,5 bilhões de crédito e limite de 50 milhões para o produtor, 10 anos para pagar, incluindo 2 de carência. Esse volume, no entanto, é menor do que o da temporada passada, quando foram ofertados 3,7 bilhões de reais com juros de 8,5% ao ano. Então, o Plano Safra 2026-27 tem também outros 3,4 bilhões para financiar construtora de estruturas maiores, taxa de 9,5% contra os 4,5 bilhões ofertados no ciclo anterior, com juros de 10% ao ano. Então, o secretário disse que desde a criação do PCA já foram alocados mais de 60 bilhões em crédito para produtores, mas que os recursos nunca foram acessados na totalidade. Então, vamos aguardar para ver os desdobramentos. Tá? Essa parte toda que é muito importante para o setor. Um outro ponto que eu quero abordar, exatamente com proximidade do início do plantio da nova safra de soja, começa em setembro, os produtores eles precisam se preparar adequadamente. Né? Então, a preparação do solo é um passo crucial que envolve análise de fertilidade, correção de deficiências e controle de plantas daninhas, fatores que podem impactar diretamente o desenvolvimento das lavouras e nos custos de produção. Tá? A análise de solo deve ser realizada preferencialmente 2 a 3 meses antes do plantio. Então, essa prática permite que os agricultores identifiquem as quantidades necessárias de fósforo, potássio e micronutrientes a serem aplicados, visando altas produtividades. A correta avaliação dos níveis de nutrientes é essencial para a adubação adequada, especialmente em um cenário de altos custos na agricultura. Outro aspecto importante é o manejo das plantas daninhas. Os produtores devem identificar a presença de espécies indesejadas e, se possível, controlá-las antes do início do plantio. Isso ajuda a manter um banco de sementes menor, facilitando o controle durante a colheita. E, atualmente, a agricultura enfrenta desafios como custos elevados, condições climáticas adversas. Estamos aí vendo a chegada do forte El Niño, né, que dificulta investimentos em adubação e correção do solo. Então, os produtores estão mais cautelosos e estão evitando gastos desnecessários, buscando estratégias para otimizar recursos disponíveis. Previsão de estiagem de temperatura elevadas, como eu mencionei, também gera preocupação sobre até onde investir nas lavouras. Então, são pontos importantes que a gente vai seguir acompanhando aí e informando a vocês. Te agradeço pelas informações, sigam as nossas redes, curtam a nossa página e até o próximo.